Olá, meus amores, estamos chegando para mais um Entre Família. Muito boa tarde. Boa tarde para você. Você tá vendo uma bagunça aqui, porque é assim mesmo que se trata quando a gente fala de mudança, né? Hoje o assunto esse. Por falar em bagunça, cadê o Abinal? Olha aí, minha gente. Hoje a gente vai trazer um assunto aí, ó, pra você sair, né, daquela caixinha. Da caixa, viu? Sair daquela caixinha do pensamento ali, ó. Não, sempre foi assim, eu sempre me mudei assim e tal. Hoje vamos fazer diferente? Vamos mudar? Hoje nós vamos falar de mudança. Vocês viram que nós mudamos bem. Só que não, tá tudo igual. Tudo que é mesmo? Eu achei que, por um momento achei que era sobre isso. Né? Tava sendo reciclado ali. A diretora até falou: você quer pagar esse mico meu? Eu falei: vambora. Com prazer, com amor. Vocês não fazem ideia. Ele insistiu pra sair dessa caixa. Ele queria. Aí depois ele fala pro Samuel: Samuel, se aquiete. Samuel, não faça esse tipo de coisa. E aí ele vem na TV e faz: parabéns, obrigada. Vem pensar fora da caixa agora. Vamos pensar fora da caixa. Vamos falar de mudanças. Quando nós vamos nos mudar de uma casa, de um lugar para outro, como é que organiza para que na chegada da outra casa as coisas estejam mais fáceis de serem organizadas no seu devido lugar? Ele disse: todo mundo sabe. Será que a gente tem alguma técnica a mais para aprender? Eu acho que tem. O pré e o pós-mudança, né? O pré é toda aquela arrumação já pensando como que eu vou me organizar depois. Olha, foram 10 mudanças, estava contando, fazendo o cálculo até com o nosso especialista hoje vindo ali, deixa eu ver quantas mudanças eu já fiz. Foram 10. Uau. Só eu e a Iriane, né? Família. Fora as que a gente já fez quando era pequeno, com os meus pais, foram várias também. E aí a gente vai aprendendo, pegando algumas táticas, algumas ideias, algumas manhas, aprendendo a montar algumas coisas, parte elétrica, enfim. O que você põe no carro, o que você deixa aí no caminhão? É verdade. Se errar, errou. Já era. Porque a grande eu já perdi coisa. Porque tem uma grande questão que é assim, na hora da mudança, às vezes você só quer encaixotar tudo. Quando chega lá, a gente se resolve, a gente encontra. E aí é que mora o perigo. Exatamente. Né? E não é um tipo de coisa que, fora o Abinal e eu, que mudamos muito na vida, que as pessoas vão tendo muita experiência. Porque a maior parte das pessoas muda 1, 2, 3 vezes. Né? Essas mudanças contínuas a ponto de você aprender. Então é bom aprender com quem já sabe. Muito bem. Milena Vieira, personal organizer, está aqui com a gente. Vai dar as dicas. Essa mulher pega casas imensas, com mudanças imensas. E ela põe tudo no lugar e as pessoas chegam do outro lado do túnel felizes da vida com a prática que ela tem como personal organizer. Ela até dirige o caminhão também. É verdade. Ela dirige o caminhão também. Ela é ótima. Ela e a sua equipe. Nós vamos ter o Na Prática de hoje também. O que nós vamos fazer no Na Prática? Nós vamos mostrar que pré-mudança bem organizada facilita a vida no pós com tudo. Então, nesse momento, aquela hora das dicas, das técnicas aplicadas pela personal organizer. E hoje mais é quinta-feira. Quinta-feira, Karina do Canto. Tem Karina do Canto, Armarinho da Arte. E tem mais algo, né? Hoje começa na divisão sul-americana, muito nesse continente a gente está falando sobre os 10 dias de oração. Então, nesse programa a gente tem um espaço especial também para orar. Aliás, se você quiser na sua interação já mandar seu pedido de oração, nós vamos ter um momento especial para isso. É verdade, hein? A gente traz esse start, né? 10 dias de oração, de comunhão, para que a gente tenha 365 dias aí ao longo de todo o ano buscando a presença de Deus, clamor, né? 10 dias de clamor e 365 dias de oração constante e a busca pelo Espírito Santo, que é o que a gente precisa, né, Pastor Aleixo? Exatamente. Muito bem, meus amores. Hoje tem oração, tem arte, tem organização da casa, da vida. Pagação Fica com a de mico gente. já foi. Já foi. Check. É assim, espero. Rapidinho, nós estamos de volta com você no seu Entre Família, que está começando agora. Até mais. Vamos lá, é o Entre Família falando sobre mudanças, hein? Aquelas mudanças que a gente precisa fazer, organizar. Às vezes, não é mudança de uma casa para outra, de uma cidade para outra, mas algumas mudanças que a gente precisa fazer em casa também, alguma arrumação diferente. Porque isso acontece também, né? Que vendo um feriado aí, a esposa chega, começa a olhar, vê o marido sentado no sofá, vamos mudar alguma coisa aqui, arrasta pra lá, pra cá. Enfim, né? Vamos saber hoje, né, Pastor Aleixo, algumas dicas, algumas ideias aí pra você já
fazer as mudanças com mais tranquilidade também. Perguntinha para você interagir é: qual é a maior dificuldade que você enfrenta, né, quando precisa organizar a sua casa ou mesmo organizar uma mudança que precisa fazer, encaixotar tudo, tal? Qual é a maior dificuldade? Desmontar móveis, montar ou encaixotar as coisas da cozinha, da sala. Você compartilha com a gente aí, tá? Manda aí 129-8315-0249. E sabe que dados mostram que muitos brasileiros querem muito mudar de casa, especialmente os da faixa mais jovem. Claro, por não terem casa própria ainda, tem a facilidade ou a necessidade de mudar mais vezes. À medida que vamos ficando mais adultos, mais velhos, há uma tendência maior de já termos um imóvel próprio e então o mudar de casa começa a arrefecer. Mas essa pesquisa, sobre a qual eu estou dando uma pincelada, foi feita pelo Datafolha, que é um instituto de pesquisas, e revelou que 28% dos brasileiros queriam trocar de residência no ano passado, 2025, ou seja, mudar de casa era o sonho desse percentual de pessoas. Há pouco mais de um ano, janeiro de 2025, o Datafolha ouviu pessoalmente cerca de 2.000 pessoas acima de 16 anos em todo o Brasil e revelou que 93% dos brasileiros que pagam aluguel sonham mesmo ainda com a casa própria. O instituto ainda apontou que 65% dos brasileiros já possuem a casa em que mora. São 29% os que pagam aluguel e outros 5% moram no imóvel cedido. Em que categoria você está? Já tem a sua casa própria? Ainda mora de aluguel? Já mudou muitas vezes por causa disto? Você muda por esporte porque comprou uma casa melhor? Por que você mudou nos últimos tempos? Ou ainda é o seu sonho de mudar de casa, especialmente ter a sua casa própria? Pois bem, falando de mudança, falando de mudar de casa, é também falar de mudar de vida. E como é que a gente faz? Será que tem aquele jeitinho de ser mais organizado para fazer essa passagem melhor e mais feliz? Tem estresse que vem e você não escolhe, não tem como. A vida te dá, assim, essa oportunidade de desenvolver o caráter e não tem como. Mas tem algumas dificuldades que a gente tem só porque não sabia a forma correta de organizar. Por isso que a gente vai receber aqui a Milena Vieira, que é personal organizer, se especializou nisso, ajudou muita gente, tem ajudado e vai nos ajudar hoje aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Essa é a sua poltrona. Uma baita profissional. Amiga, nós já estamos aqui em meio às caixas e às coisas para serem organizadas. E uma das coisas é ganhar tempo, né? Exatamente. A gente vai ganhando tempo porque às vezes está trabalhando... Melhor ganhar dinheiro. Aqueles que tem pé dinheiro. Sabe para quê? Sabe por que eu ganhar dinheiro? Para contratar a Milena, para botar tudo em ordem, como ela faz. Não é, Milena? É verdade, porque facilita a vida de todo mundo, né? Você deixa o estresse, né? O trabalho maior para quem entende, para quem conhece, está acostumado com esse processo. Verdade. E nesse corre-corre, Milena, porque o fato é esse. Está trabalhando, você não vai conseguir tirar 2, 3 dias de folga no trabalho para poder organizar, encaixotar as coisas. Não, enquanto você está trabalhando, em outros momentos, outros períodos, você tem que ir encaixotando, tem que ir guardando tal. E aí, como ganhar tempo nesse processo de guardar as coisas, pensando no pós também, né? E onde mais se erra nesse momento, né? Qual o grande erro? 2, 3 dias você está sendo até bondoso. Porque, assim, se as pessoas vão fazer sozinhas, levam muito mais do que isso. Né? Quando eu vou com a minha equipe, é um dia para embalar e um dia para desembalar. Então, aí tem o processo da mudança, do transporte, mas é um dia para cada, já é o suficiente. Então, assim, em 3, 4 dias, você já está com a casa, já recolheu tudo e já está com a casa já organizada em 4 dias, no máximo. Pois bem, mas rápido. Então quem não tem como contratar uma profissional como você, pode contar com sua bondade, sua generosidade, que vai nos ajudar agora a pensar essa mudança. O principal erro qual é que as pessoas cometem nessa hora? Vamos começar pelas caixas, né? Vai lá, pega as caixas, às vezes, no mercado, tal, às vezes pega uma caixa, às vezes, muito grande para colocar, às vezes, itens mais pesados, que depois não consegue carregar. Verdade. Caixas que são muito moles para colocar itens mais frágeis. Né? Aí, na hora que o pessoal vai carregar, amassa a caixa, quebra as coisas lá dentro. Né? Então, tem todo esse detalhe que você precisa pensar até na caixa que você vai transportar os seus itens. E existe um ponto onde é básico que se comece?
Porque quando a gente vai numa mudança, por onde eu começo? Porque assim, os objetos têm tamanhos diferentes, e a hora que você desmonta um guarda-roupa, você não sabe quantas caixas ele vira, né? E coisas desse tipo. Tem um ponto assim, se fala, se você começar por isso, fica mais fácil? Então, quanto mais caixas você conseguir, melhor. Em média, é de 50 a 70 caixas ali, dependendo muito do volume que as pessoas têm. Mas você já tem em mente que você vai precisar mais de 50 caixas. Isso já é uma média, porque é muita caixa. Porque às vezes, eu não tenho muita coisa. Começa a tirar as coisas dentro do armário que você vai ver que você tem muita coisa. Então, você já tem uma ideia Todo de mundo quantas... acha que não tem nada, teve uma enchente. É. Aí perdeu tudo. Perdeu. Aí perdi, não tem nada. Mas a hora que você Tem começa muito, né? a tirar, você fala assim, nossa, eu não sabia que eu tinha tanta coisa. Mas você tem que ficar lá. Como está acomodado, você não percebe. Então, a hora que começa a tirar, então, o volume de casa que você vai precisar é bastante. É verdade. E agora, como é que a gente começa isso daqui, então? A gente tem vários utensílios aqui em cima da mesa, tá tudo meio bagunçadinho. Bagunçadinho não, tudo misturado, né? Tem roupas, tem alimentos. A gente pode começar pelo quarto, tá? O que a gente vai fazer? Já vou começar a embalar, você vai ter tempo para você embalar. Então, vamos começar a embalar as roupas de inverno. A gente está no verão agora, vamos embalar as roupas de inverno. As roupas que eu menos uso, já começa a embalar. E já separa aquelas roupas que você sabe que você vai precisar nesse período. Então, já começa a embalar esse tipo de roupa, roupa de cama, roupa de banho, tudo essas roupas, deixa um pouco ali que você vai estar usando durante aquelas semanas. Mas assim, o restante você já vai embalando. E essa hora que você descobre que aquela roupa você não usa nem desde a mudança passada. Então, era o momento de você já fazer essa triagem? Sim, mas a gente sabe que na correria às vezes não é possível, não dá tempo, que está trabalhando e está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, é bom você fazer isso então depois. Porque você já está olhando, você já está tirando, você não vai estar tempo, mas depois eu preciso olhar e tirar essas roupas que eu não estou usando, né? Tudo isso, não só as roupas, né? Roupa das crianças, roupa de cama, de banho. Até alguns eletrodomésticos, tal, que a pessoa, vai se mudar e já vê, isso daqui não estou usando há muito tempo, não vou usar, já coloca no bazar para vender, já coloca... Às vezes eu vou mudar de cidade, não é a mesma voltagem. Tem esse detalhe também, isso acontece... Não é do mesmo tamanho. Né? A casa não é do mesmo tamanho, tudo isso influencia, né? Na hora de você começar a embalar, eu vou para uma casa que a voltagem é diferente, não vou comprar um transformador, então eu vou deixar, já vou doar, já vou vender, já vai fazendo esse desapego, que é muito importante. Muito bem. Então, sua sugestão, começar pelo quarto. A gente pode começar pelo quarto. Vamos começar Vamos então aqui organizar, vamos. Pegar as caixas. Pode pegar a caixa Dá aqui. Deixa eu dizer que dá até um frio na espinha, viu? Como a gente costuma dizer, pegar a caixa, encaixotar, fazer mudança, gente, é tenso, né? Quantas vezes mais ou menos já se mudou, Dada? Já muitas. Lembra? Muitas. De estados diferentes, casas. Quer colocar em cima da mesinha? Pode ser, né? Verdade. Melhor Vamos para facilitar ergonomia. aqui, ó. Aí, ó. E aí você vai colocar Coluna o quê? ajuda. As roupas. Aqui. Eu vou ajudar você do lado de lá. Pode ser, produção? Pode, aqui, ó. Vamos ficar observando. Boa. A dona. Ajuda na arrumação depois da lei. Vou Na ficar na equipe dona. da oração. Aí, ó. E eu sou aquele que todo mundo tá puxando a caixa e eu só tô aqui, ó, apoiando. Entre as roupas, às vezes você já consegue ir colocando, às vezes um porta-retrato, às vezes as coisas que tá ali no quarto, sabe? Um perfume. Aí você faz o quê? Você embrulha no plástico bolha. Aqui, ó. Você vai ter um plástico bolha. Shampoo, vai ter um plástico. menina, é uma coisa que, às vezes em viagem e tudo mais, se não coloca dentro de uma sacolinha, alguma coisa assim, abre e pronto. Pode derramar isso? Traga, Derrama, tudo, faz você aquela- pode- Depois de 20 mudanças, a gente põe plástico dentro. É, Sim, você tudo, pode né? também passar aquele durex que é mais largo, que a gente fecha a caixa. Sim. Você pode já passar aqui na tampa, não só dos produtos de banheiro, como de cozinha também, tá? Óleo, azeite, verdade. essas coisas que pode vazar, pode derramar, você já passa a fita nele, já passa o durex na tampa para evitar. O plástico bolha tem é até nosso... uma fita aqui, Helena. Vamos Isso. colocar já para exemplificar, né? Como é que a gente... Outra coisinha é isso, achar a pontinha do durex. Então, Achar a pontinha da fita, minha gente. Não, isso aí é um curso de 40 horas. Porque é a parte mais chata, mais fácil você resolver a faixa de Gaza do que achar a ponta de durex. então, quando a gente está fazendo a mudança, a gente tem aquele aplicador, né? Ah, sim. A gente tem aquele lá, mas se você não tem, coloca na beiradinha lá da mesa de algum Uma vez eu consegui um daquele dali, era o meu sonho, para fechar a caixa. Você só coloca aqui, ó, depois
Então, isso é uma coisa interessante na economia dos materiais, porque a gente fala assim, eu não vou gastar com isso. Mas o tempo que você gastou por não usar o material saiu muito mais caro. Porque você perde, durante o processo, você perde a ponta. E o tempo que você perde lá procurando essa ponta. Ele ajuda muito, né? A gente não é nada tão caro. Aí depois você perde a paciência, e perdendo a paciência, vai perdendo a esposa, perde os filhos, perde tudo. Então aqui, com as roupas, você pode colocar um perfume, um porta-retrato, alguma coisa, sempre embalando no plástico bolha. Milena, uma das coisas que a gente tem ver com dificuldade, por exemplo, que eu acho que o item mais importante lá de casa na hora de mudança é um canetão para ficar escrevendo nas caixas o que existe. Exatamente. E, por exemplo, vou colocar ali as roupas. Aí a dificuldade que surge é que esse shampoo estava numa caixa de roupa e ele só vai aparecer. Mas aí que não pode misturar produto de banheiro com as roupas de coisa de quarto. É que o perfume, normalmente, ele está no quarto. Então, e você separa por cômodo. Por cômodo. Então, o que é de banheiro é na caixa de banheiro. O banheiro do casal, o banheiro das crianças. Aí separado. Faz sentido mesmo que sejam itens diferentes, mas no mesmo lugar. Sim. Se o perfume estiver no banheiro, tudo bem. Você embala ele e vai estar no banheiro. Mas eu falei por quê? Porque é para a gente aproveitar o espaço que existem na caixa. Tá? Mas o que aproveita que também protege o material. Protege o material. Mas o que é de banheiro é na caixa de banheiro. Você pode até pegar um saco de lixo, colocar esses produtos dentro do saco de lixo para amarrar, para evitar acidentes, né? De ficar vazando, de fazer aquela bagunça, né? Se você não preveniu colocando a fita nos produtos que já estão abertos, então é bom você já colocar no saco de lixo, amarrar para colocar dentro da caixa. Quase todas as mudanças, minha sogra acompanhou a gente. Até, dona Raquel, um beijo, viu? Te amo. Ela quase sempre acompanhou a gente e ela já vinha com essa ideia, escrever os nomes e tal. Mas algumas mudanças ela não foi. E aí pronto, né? Aí foi meio que um caos, porque quanto ao tempo você sempre tem que e a colocar. gente demora mais. Menina, não escreveu, Não, você tem que escrever e qual o ambiente é e o que tem na caixa. Roupa. Roupas Abinal. Sim, roupa, assim, é roupa do... campanha eleitoral 1994. Sim, é roupa do Abinal, é roupa, aqui, sabe? Isso. Roupas. Roupas Abinal, né? Eu queria saber por que ele tá minúsculo. No meio da bagunça. Deixa, tá tudo assim. É porque tá bagunçado assim, é pra ficar bagunçado, né? Então, quem vai transportar sabe que as roupas... É pra não saber, pra não precisar escrever Abinal, porque sabe que quem escreveu roupas é o Abinal. Roupa, foi do Abinal, do jeito que tá escrito. Milena, é fogo, né? Quem vai transportar sabe que as roupas é no quarto do casal. Sim. Certo? Então, por exemplo, for banheiro do casal, entendeu? Banheiro das crianças, para saber aonde vai direcionar aquela caixa. Ou mesmo se não vai direcionar para o quarto, mas vai direcionar, às vezes, se concentrar as caixas, tudo na sala, mas está separado. O que é a cozinha, o que é o quarto casal, o que é o quarto das crianças. Na hora de fazer a divisão, fica mais fácil do que tá tudo misturado. Tá? O que a gente faz também, a gente cola uma etiqueta com a cor referente àquele ambiente. Legal, também. A gente sempre coloca uma etiqueta de bolinha assim, para identificar, o quarto casal vai ser vermelho, o quarto das crianças vai ser azul, cozinha vai ser amarelo. A gente sempre faz isso para ficar melhor a visualização. Milena, vamos para a parte chata. Vamos tirar essa, vamos já ir acomodando em algum outro lugar. Essas coisas... É porque roupa não quebra. Não quebra. O que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente com as louças, né? Não só embalar no plástico bolha, mas naquele papel craft. Só esse aqui não tem mais jornal, né? Não tem mais. Antigamente era muito jornal. Esse aqui ainda ele é mais forte, mas aquelas taças de vinho, as taças, né, são mais finas. Então a gente embala no papel craft e no plástico bolha. É porque ele não, a gente fica com medo dele partir no meio, mas o que acontece geralmente não é partir no meio, ele vai lascar. Vai lascar. E aí exatamente. E isso também. Então, os pratos também. Copo, prato, louça, copo assim de liquidificador que às vezes é de vidro, esses vidros aqui que é de mantimentos, tudo a gente embala com papel e com plástico para preservar, para não ter acidente na hora da mudança. Porque às vezes, mesmo às vezes sendo mudanças curtas,
acontece de quebrar, né? Às vezes acaba caindo, então a gente também não pode colocar muita coisa e deixar muito pesado a caixa. Porque quem vai transportar, a gente tem que pensar também quem vai transportar a caixa, né? Se ficar muito pesado, às vezes não vai dar conta de carregar e acaba caindo, né? Então, e a fita também tem que ser forte. Mas você, eu vou economizar na fita. Não, você tem que comprar uma fita de marca boa, para a caixa não abrir. Certo. Quem transporta livro sabe disso. Eu peguei uma caixa desse tamanho aí de livro, ela pega vai carregar. Então, tem que ser uma caixa pequena, não pode ser uma caixa grande. Uma caixa que você teria que colocar um liquidificador, uma batedeira, panelas, pode ser uma caixa grande. Mas para livros, coisas que pesam mais, tem que ser caixa pequena, com menos volume. Para a gente fechar essa caixa aqui, Milena, o que a gente pode guardar desses utensílios aí? Como embalar, né? Cadê o craft, Veio Binal? papel, Cadê sua sogra, Binal, na verdade? Pois é, né? Aqui, ó, tem tá lá em Santa Catarina. Que é a personal organizer da sua Tá mente. longe. Vamos cortar aqui. Ixi, aqui tá ruim. Vamos cortar na mão. Cara, isso daqui Agora vai tem que incluir. depois. Não, mas me estressa, né? Te estressa? Desestressa uma pessoa e estressa a outra, que tá parado escutando trac. Então, aqui, a gente tá com... com... de fabricar esse plástico, não tinha algum tempo? Não, Eu vi notícias aqui. Faz muitos anos. Então a gente embala. O da criança depois não deixou. Binal, você pode parar, por favor? Obrigado. Claro que a gente cortou um pedaço grande, mas poderia ser um pedaço menor, mas a gente vem e embala. Aí, no caso, a gente tá fazendo isso porque não tem o papel craft, né? Não tem papel, a gente tá direto no plástico. Daria também pro plástico? Daria. Só que daí é muito plástico. Então a gente divide um pouco pro papel e um pouco pro plástico. E vai encaixando aí dentro. Os pratos também, né? A gente coloca alguma coisa entre eles, não sempre um em cima do outro, ou não tem problema. Não pode, mas você tem que intercalar o plástico. Isso, entre eles ali. Isso, entre eles. Certo. Bom, o papel, né? Quando a gente compra copo, eles vêm em divisões de papelão, né? Que ficam os quadradinhos assim, e eles impedem que eles joguem tanto. Sim. Numa mudança, eles seriam úteis também? São úteis. E dá para fazer em casa, né? Porque sim, é só cortar. Dá também. E tem caixas que já vêm com essas colmeias separadas para você colocar as taças. É que assim, cada copo, né? Às vezes numa casa tudo é de tamanho diferente. Mas dá para você ter essas colmeias. Depende da ervilha que a gente comprou. Então, mas tem caixas que vêm com essas colmeias. Mas dá para você fazer isso em casa também. Já ajuda. Ajuda, né? Porque ele não joga, né? Ele deixa justo. Então, as louças, né? Tanto os copos de vidro, a gente sempre embala com o plástico e com o papel para evitar quebrar. Fechou. Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo. Você dá uma licencinha aqui no meio da mudança? Não te põe numa caixa de novo. Volta para a caixa. Você volta para a caixa. Nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho. Continuamos ainda com a Milena, sabendo, né, que no programa de hoje ainda tem Cari do Canto fazendo arte. Nós ainda temos momento de oração. Manda o seu pedido de oração. Nós vamos orar ainda hoje no programa. Vamos falar para você sobre o projeto 10 Dias de Clamor, um ano inteiro de oração. E esse programa é todinho para a gente pensar a vida, desde a oração, organização da casa, da vida, dos sentimentos. Até já. Você que já estava nos acompanhando sabe que o programa de hoje é sobre organizar a casa na hora de mudar de casa. O que põe aonde, quais caixas, quantas caixas, se pequena, se grande, por onde começa, por qual ambiente. E essas dicas são valiosas para a gente manter a vida em ordem mesmo no momento que parece ou pode de fato ser caótico. Mas na verdade o grande caos muitas vezes já está instalado nas relações familiares. Colocar na caixa é fácil. Colocar num ambiente ou noutro, fácil. Mas o difícil é a gente identificar onde começa o caos nas relações quando elas estão realmente beirando o desespero. Será que tem a ver com os nossos traumas? Tem a ver com o nosso passado? Tem a ver com aquelas feridas abertas no coração da gente? Será que é uma questão de necessitar de perdão urgentemente? Qual é a dificuldade que você está enfrentando agora nos seus relacionamentos familiares? As suas dificuldades profundas no seu casamento, as suas dificuldades profundas com você mesma, com a sua história, com as suas questões mais íntimas e que pode estar se envolvendo em muitas outras confusões
Para te ajudar a pensar e organizar a vida, nós estamos oferecendo a revista Lar Doce Lar. Essa você recebe em casa. São 8 lições, com perguntas, testes, com pesquisas, com orientações práticas, objetivas e muito da palavra de Deus orientando, guiando a vida da gente à tomada de decisões. Para você ter a revista Lar Doce Lar em casa, gratuitamente, pelo correio, você só precisa ligar agora pra gente. 0 Operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. É bem rápido o cadastro, você recebe em casa, repito, gratuitamente. Começa a organizar a vida em família. Como lidar com as dificuldades, as crises, traumas, dores, ansiedade. 12 21 27 31 21, todinho para você, gratuitamente. Enquanto isso, estamos aqui nessa baguncinha ainda, enquanto você vai pedindo a sua revista, né? Pelo 12 21 27 31 21. A gente está aqui organizando, Entre Família de hoje, falando sobre esse assunto de organização de mudança, pré-mudança, pós-mudança. A gente já fechou aqui 2 caixas, né? Fechamos 2 caixas. Essa é a sua caixa. Com a roupa, essa é a minha. A caixa que lhe cabe. Essa é que eu volto. A mala sem alça, né? Aqui, ó. Aí, aqui a gente já colocou alguns utensílios de cozinha, né? Pratos e tal. Vamos fechar essa caixa. Faz de conta que ela já tá cheia, né, Milena? Sim, sim. Mas uma coisa legal aí do jeito que a Milena colocou é que não tem espaço. Plástico bolha tira o espaço do atrito, né? É, exatamente. Né? Com o papel, ele diminui mais espaço ainda, para não ter aquela movimentação, para as peças não ficarem soltas. Porque o tamanho da caixa Sim. Sim, sobrou espaço, põe plástico bolha para ela não soltar, ou papel mesmo amassado assim, para não ficar folga dentro da caixa. E é a hora que a gente protege o que tem, né? Exatamente. Pratos, exatamente. Pratos. Identificar o que tem. Pratos, tem copos, que seja assim, mantimentos para você, na hora que você começar a abrir, você saber. Talheres, tudo isso você precisa identificar não só o lugar, mas o que tem na caixa, para ficar mais fácil na hora da pós. Escreve aí, ó, cozinha. Cozinha. Olha, o que eu tinha falado sobre plástico bolha, em 2015 foi notícia de que o fabricante do plástico bolha iria aposentar a versão que estoura. Então era isso que eu fiquei em mente com relação a esse plástico bolha. Mas o que seria das mudanças das empresas sem esse plástico? Bolhas menores, que foram produzidas uma nova leva, até pensando na ecologia, esse tema que é tão importante também. Aí 5 mil crianças moveram uma ação. Foi. Para não tirar o plástico. E eu encabeçando essa história aí, né? Porque tem que estourar, o plástico tem que estourar. Ó, a gente vai organizando. Já tem mais uma caixa aqui que a gente... Coloquei já algumas almofadas, mas são poucas coisas, por exemplo, né? Coisa de sala, são poucas coisas. Posso colocar o controle junto aqui, alguns livros também? Pode colocar também alguns livros. Né? Alguns Se os livros estiverem na sala. Exatamente, se os livros estiverem na sala. Mas sabe o que para mim é o momento do terror, Milena? É quando vai dando uma pressa. Exato. E aí eu bato o olho isso aqui e na hora da pressa isso aqui tudo vai para a mesma caixa. Isso acontece muito, mas a gente... Acontece, mas a gente tem que ter esse planejamento, né? Para isso não acontecer, porque senão você vai ficar muito tempo procurando esses itens. Por exemplo, geralmente ele aparece quando você vai para outra mudança. Então, porque assim, é item de sala e tá lá na cozinha, tá na lavanderia, tá em qualquer outro lugar e você tá procurando um controle remoto. Você vai precisar para aquela TV. E aonde que tá esse controle remoto? Então, que nem na sala, às vezes, os portáteis menores, né? Tablet, é o notebook, essas coisas que são menores, você levar com você. O que é seu... Né? Joias, relógios, essas coisas de valor, você colocar na mala e levar com você. Então, sempre. Vou fazer o seguinte, esse daqui eu vou tirar e vou deixar aqui. Que a gente ainda vai usar ele hoje, né, no programa. Eu acho muito chique uma mudança onde você põe as almofadas nas caixas. Tem a vontade de colocar num saco. O carro aqui, ó. É verdade. Porque Ixi, quantas vezes eu não achei caixa em supermercado e tal, e aí precisava... Aí pegava aquele saco de lixo mais reforçado, até roupas mesmo, né? Colocava ali e tal, deixava bem amarradinho, ia colocando. Aí pega e coloca tudo na frente da casa e passa o lixeiro. Igual o sofá daquela senhora lá. O saco preto com um tablet dentro. Agora, gente, olha assim,
Mas isso foi na mesma cidade, coisa, espaço curto de não viagem grande, né? As Viagem mudanças grande em caixas, assim, bonitinhas, organizadas, essas caixas novas, você vê que não tem nenhuma marca, elas são compradas apropriadamente para as mudanças, né, Milena? Ou seja, é uma mudança, não é a caixinha do supermercado. Não. Não é Aquela igual caixinha nós. que... Não é igual nós. Mas que rasga, a maioria até com das cheiro mudanças não são em produto. caixas assim, que não tem nenhuma embalagem, não tem coisa de embalagem de mercado, nada. A maioria das caixas são de supermercado. Mesmo porque Até dá para pra reutilizar, Sim, né? para reutilizar e economia, porque essas caixas não custam barato. Você vai precisar de muitas caixas. Muitas caixas. Então, é bom você aproveitar, o meio ambiente agradece. Exato. Né? Mas e dá para você escrever também. Mas que você bate o olho e diz assim, essa mudança eu sei a classe econômica dela. Então, mas tem Essa coisa mudança vem de Guararema. Dos mesmos produtores de Bombril na antena, também tem corte uma caixa e colhe um papelão no fundo. Também. Coloca uma caixa dentro da outra que ela vira Pra uma caixa reforçar. reforçada. E sabe como é que a gente Essa aí. aproveitava a caixa também? Isso eu lembro quando era criança, colocava que a cama era aquele estrado, né? E o colchão às vezes não era muito grosso, né? Aí abria a caixa de papelão, colocava ficar ali para protegido. ficar mais firmezinho. Pra não bater, E aí- como dizia minha mãe, o espinhaço na cama. o espinhaço na cama. E aí dava para reutilizar ela quando fosse mudar de novo. Só abria ali, montava Olha, e pá. caixa de compensado, que é ótimo essas caixas assim, quando você consegue ter uma caixa de madeira compensado muito reforçada, colocar um cano de PVC dentro da caixa e coloca todos os itens de cabide lá dentro. É mesmo? Perfeito. Na hora de tirar, você tira do cabide e põe assim, ó. Gente, pobre e criatividade andam juntas, né? Mas em itens de mudança a gente coloca, né? Uma caixa maior. Sim, uma caixa maior acontece, né? De você colocar uma dentro da outra, sim. Até em empresas de mudança, eles fazem isso. Um cabinho de vassoura, se você não Sim, consegue. eles fazem, usa até umas sapateiras, eles improvisam e colocam um cabo de vassoura para ter o cabideiro, né? Para transportar. Você ganha horas. Nossa, horas muito. com isso. É muito. Realmente. Você não precisa nem tirar do cabide. Então, ó, mais uma caixinha pronta. Vamos deixando elas aqui. Você percebeu quem é que está Essa se é da esforçando nessa mudança, né? Porque Quem tá Eu tô fazendo só peso. supervisionando. Se a Milena precisar de mim, a Ele vai só Darley está supervisionando tipo aqui, aquela ó, sogra que fiscal. não queria a mudança. Então ela tá só olhando. Vai mesmo? Eu acho que vai dar errado. Depois não diga que eu não avisei. Essa do time. Verdade. Que Helena, mais? cozinha. As coisas de cozinha ali, pra gente encaixotar. São algumas coisas, por exemplo, alimentos. Se é a viagem de uma cidade para outra e tal, é bom levar dentro do carro mesmo? O que leva dentro do carro? No carro você pode levar os itens de geladeira, né? Se você tiver um cooler, se não tiver mesmo, ou dentro de uma caixa mesmo, você já vai diminuindo, você já sabe que você vai se mudar, você já vai diminuindo o consumo, né? Não vai fazer uma compra para você se mudar. Você vai diminuindo o consumo durante aquele mês, para ter menos coisas para transportar. Esse é o ideal. E já olhar a validade. Já está vencido, você já não leva. Para você levar menos coisa. E dentro da caixa ou de um cooler, você leva dentro do carro, né, as coisas que são de geladeira. Verdade. Mas isso aqui pode ir dentro da caixa tranquilo. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos lá. O pessoal da energia elétrica vem cortar a luz em 3 minutos. A gente precisa vem tirar o registro da luz, a gente precisa em 3 minutos fechar O isso pessoal aqui. vai desligar a energia em 3 minutos. O que a gente faz agora para fechar isso aqui? Porque tem comida, eletrodomésticos e coisas de cozinha, mas são coisas diferentes de cozinha, né? Inclusive algumas de geladeira. Então, mas isso aqui tá fechado, né? Isso Então, aqui tá tá de fechado, boa. tá tranquilo isso daqui, né? É só os itens que estão dentro da geladeira que a gente tem que ter mais atenção na geladeira e no freezer, né? Você, às vezes tem, é isso que eu falei, você diminuir o consumo e diminuir até dentro da geladeira do freezer. É para você não precisar transportar, porque às vezes você vai para um lugar longe, vai descongelar, você vai perder o alimento, né? Você vai desperdiçar. Então o ideal é você diminuir mesmo, não ter tantas coisas para transportar. Legal. Vai lá, Binal. Vamos lá, põe lá os Cara, eu mantimentos. lembro quando morei 2 vezes já, né? Morei em apartamento que era no 4º andar. Ai, meu Deus. E aí não tinha elevador. Tem horário de mudança? Aí você Sempre pensa o tem. quê? Mudança Mudança e compra, até às né? 5. Você chega no caminhão 5 e 10. Vai dormir no Nossa, caminhão. velho. E outra coisa, às vezes, todo começo de mês, que a gente fazia a compra, tinha que... Você já estava no mercado empurrando o carrinho e pensando, cara, tem que subir com isso daqui tudo depois e tal. Mas faz parte, né? Faz parte. Vamos lá.
Isso aqui, ó, é de plástico, dá pra levar. Essas outras ali é aquele lance da fita, né? Coloca a fita. Isso aqui, ó, dá pra gente colocar a fita pra não abrir. Depois a Tati abre, porque é tudo dela isso aí, com certeza. Nossa produtora. Isso aqui também, ó, é bom você embalar ela no plástico bolha pra evitar de quebrar e fazer aquela bagunça dentro da caixa. Porque senão você vai ter mais trabalho depois. Chega tudo aromatizado de camomila. Tudo. Esse outro aqui que eu fiquei Queremos curioso pra voltar saber pra o que cá. é. Que chazinho que é esse? Dá pra abrir mais. Agora não dá Pergunta mais. pra Tati aí, que é tudo dela. Que chá que é esse, Tati? Isso Esse aqui não sei daqui. o que é. Ah, ela falou que esse daqui é do vídeo de saúde. É calmante, com certeza. Algum calmantezinho aí. Olha aí. Então a gente tem que sempre embalar, né? Mesmo se for tempero, se for chá, que for de vidro, a gente precisa embalar para não ter surpresa. Helena, geralmente quando você faz assim o preparo para as mudanças, a dona da casa, os donos da casa estão junto ou vocês fazem? Nem sempre. Nem sempre. Nossa, A maioria das vezes não mesmo. Aí você vai desbravando ali onde Assim, aí ele fala assim, ó, é isso. vai lá e Vai lá, vai lá e faz, exatamente. Faz mais o meu estilo, né? É isso Chamar aí. pra depois eu ficar junto. Né? Normalmente, porque assim, já sabe como é que é o processo, né? E não quer, às vezes não quer participar, porque realmente é uma coisa que é muito estressante para a pessoa. Né? Não são só... Eu seria dessa. Vai lá, Milena. Você e sua equipe. Até os mantimentos é bom a gente não colocar muito para não pesar, porque ele pesa, às vezes tem saco de arroz, coisa grande, Guarda faz aí muito pra volume. gente É bom comer a gente com a não compota da- encher a caixa. dá justo. Deixar ela mais ou menos vazia, aí a gente forra ela com plástico bolha para as coisas não ficarem balançando aqui dentro. Mas não deixar ela muito pesada também. Enquanto os meninos estão organizando, vem cá, É Milena, assim vamos que é a responder. divisão do trabalho? Vamos pra responder TV, aqui Os algumas meninos perguntas. desligam enquanto elas vão pra TV. Entendi. Vai chegando perguntinha. Fica aqui desse ladinho aqui, ó. Então pra gente aproveita, ver Binó, que quem de ninguém tá casa olhando. já mandou interação, perguntinhas aqui pra Milena Organizer, pra gente responder então agora ao vivo. Estamos juntinhos com você. Qual é a primeira pergunta que chega pra gente? Do Luiz Augusto, aqui de São Paulo. Nesses últimos 6 anos me mudei 2 vezes por conta da faculdade, estudos. Sempre julguei meus pais por serem acumuladores pela mudança que fizemos na infância. Até me ver de mudança e perceber quanto sou apegado com coisas que em 6 anos nunca usei. Necessito de mais organização. Pergunta: no caso de remédios, gases, itens de saúde, devem ser armazenados separados e não em caixas para não perder? Há também muitas caixas com odores e tenho receio de contaminação. Boa pergunta, né? No caso dos remédios, se for remédio de uso, né, diário, você deve colocar junto com você, levar com você, numa bolsa, numa malinha ali, junto com os seus pertences, né? Porque você precisa preparar uma mala para você se mudar. Né? Tem que ter ali para os dias, porque você vai ficar com as roupas encaixotadas. Então, esses remédios, eles precisam estar junto com você. Agora, se não for de uso contínuo, você pode colocar dentro da caixa, não tem problema nenhum. Pode colocar eles junto com a caixa, às vezes da cozinha, né? Que normalmente os medicamentos eles ficam na cozinha. Pode colocar junto com a caixa da cozinha. O grande segredo vai ser a organização, né? Saber onde estão cada Sim, um. e por isso que é importante você identificar as caixas, para você saber o que tem lá. E o que ele também perguntou, né, das caixas tem os odores, né? Às vezes é o odor de produto de limpeza, né? Então, aí você dá preferência para colocar coisas de lavanderia, né? Não coloca coisas de cozinha ou coisas de quarto que às vezes pode passar esse odor para suas peças, né? Então, usa as coisas de lavanderia, as coisas de pet. Então, você dá essa preferência. Perfeito. Mais alguns outros comentários que chegam pra gente. A Juliana Neves, boa tarde. Quando mudei, não sabia por onde começar. Olhava para a casa inteira e o desânimo batia forte. Aí fiquei adiando. Quando vi, faltavam 2 dias para entregar o apartamento e eu, como louca, enfiando tudo de qualquer jeito nas caixas. Aí aquela experiência traumática. Então, aí ela atrapalha não só a pré, que dela tem que fazer tudo correndo, como depois, quando ela chega na casa nova.
o que ela vai desembalar, ela vai encontrar muitas surpresas, né? Porque às vezes tem coisa de banheiro, junto com cozinha, com um quarto, e tá tudo misturado. Por isso que é importante você se planejar e você se precisa se mudar. Às vezes você tem um mês, né? Às vezes para entregar o imóvel, né? Às vezes é esse prazo, às vezes que dá para você. Então você se planejar e ir fazendo aos poucos todo dia, mas com organização, separando pelas categorias. Na próxima mudança, Juliana já sabe, né? Começa devagar, segue as dicas dadas aqui pela Milena hoje. Pode começar pelo quarto, pelos itens que não está sendo usado no dia a dia ou não estão sendo usados no dia a dia. Vai se organizando, vai aprendendo. Um dia você chega lá. Vamos a mais um agora, o Diego Souza. Boa tarde, eu tenho problema com logística e a minha esposa fica doida comigo. Já marquei mudança sem avisar o síndico. O caminhão ficou parado na rua porque não podia entrar no horário. Ei, Diego. É o planejamento, né? A gente precisa planejar tudo, não só isso, né? Com o condomínio, você tem que, às vezes, mudar a internet, você tem que fazer, né? Toda aquela mudança. É tanta coisa para você pensar que você precisa fazer um checklist de tudo que você precisa antes de você sair do seu imóvel e para o próximo imóvel já agilizar, porque às vezes a pessoa trabalha em casa, não pode ir para um outro imóvel e ficar sem internet, porque às vezes demora. Então você está trabalhando, você vai ficar sem internet, não tem como. Então você precisa fazer um checklist e planejamento. Agora vejam bem, numa hora como estas, a gente se revela muito. Nós estamos falando das coisas organizadas ou desorganizadas, mas de verdade nós estamos falando da gente, do que foi e o que é que nós precisamos considerar a partir de quem nós somos para o que está à nossa volta. Quer dizer, você é alguém que mudou e sem avisar a esposa. Por quê? Está falando de você e fala dos seus relacionamentos. E isso é uma coisa que eu considero ser muito, muito importante. A casa, onde as coisas estão, a forma de organizar, como muda, ou como chega, ou como sai, está falando da gente. E lembre-se de uma coisa, se a vida à volta está organizada, significa dizer que aqui dentro da gente está melhor ainda. Se aqui fora está desorganizado, está falando alguma coisa de dentro da gente. É bom a gente pensar, não é só mudar as coisas, é mudar o que vai aqui dentro também. O que mais nós temos por aqui? A Ana Paula. Gente, minha maior dificuldade é desapegar. Sempre acho que posso precisar disso um dia. Quando mudei de São Paulo para morar em Campinas, levei caixa com coisas da faculdade de 15 anos atrás. Nem abri até hoje. Acontece, né? Não é só com a Ana Paula. Muita gente tem essa dificuldade, né, de desapegar, né? Dela eram livros, né? Ela vai usar esses livros da faculdade? Não vai. Tudo que a gente precisa hoje, a gente procura na internet, né? Então, não... Tá com essa caixa lá, os livros devem estar apodrecendo lá. Não é? Que já com 15 anos já está guardado, então já faz muito tempo. Se ela tem espaço para guardar essas coisas que para ela tem esse apego emocional, sim, essa história, se você tem espaço, tá organizadinho, tá na caixa, tudo bem, né? Agora dá uma olhadinha se essas coisas estão entulhando e dificultando que o ambiente esteja organizado, porque isso também, se recebe uma atençãozinha especial, vai ser melhor para você e para todos. Mas isso é um processo, tem a ver até com terapia, né? Não, tem. E caixa de papelão não é bom você guardar, porque ele junta bicho. Né? Junta bicho, é mofo, aí começa a ficar aquele cheiro ruim dentro do armário. Então, precisa pensar. O quesito higiene também. Cuidado, né? Cuidado. Com a saúde da família. Beijo para vocês, obrigada por terem contado um pouquinho da história de vocês aqui com a gente. Tá aí, ó, algumas das outras caixas já certinhas aqui, ó, a comida, né? Comida, cozinha, Abinal. Pastor profetizando indo para Florianópolis aqui, ó. Colocou Florianópolis. Flórida? Não, Flórida? Não, Binal, vai não. É Flórida, ele falou ir para Flórida. Mais para cima um pouquinho. Não, se fosse Nova York, ele ia gostar. Pois é. Aí o seu tá lá, ó. Cozinha, eletrodomésticos, Darleide, Júpiter. É para lá que você quer me mandar? Voltando para casa. De volta para cá. Para casa, de volta para minha terra. Bom, esses dois podem ficar quietos um instante. Ia colocar Marte, mas pega a mão. Pega a mão. Pega a mão. Milena, obrigada. Qual sua dica geral ou o seu recadinho final para quem está pensando mudar? Planejar, né? Esse é o começo, né? Se planejar, né? Fazer um checklist do que você precisa fazer antes de sair da sua casa para ir para uma nova casa, né? O que você vai precisar na nova casa. Fazer um checklist e ir fazendo todo dia. Às vezes você vai ter um período ali de 4 a 8 semanas para se planejar. Vai fazendo todo dia um pouquinho.
Porque daí para não acumular e não fazer tudo, jogar tudo dentro da caixa aleatoriamente, porque depois o trabalho vai ser dobrado quando você chegar na casa nova. E até uma dica aqui muito importante também para você de casa, se vai para um imóvel alugado, geralmente a imobiliária dá aquele papel de vistoria, né? Do que, né, tá em ordem, não tá, se a pintura é nova, se não é. Fica de olho nesses detalhes, porque na hora da saída desse apartamento aí, você pode acabar tendo algumas surpresas aí, viu? Mas precisar, é claro de muita dipirona. Puxa, demais, viu? E também, claro, tem métodos legais aí a se recorrer também. Enfim, mas dá uma olhadinha nesse ponto aí também, tá bom? Bom demais. Obrigado, Milena. Obrigada, um prazer estar aqui de novo. Você e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Excelente. E tem muito aqui, tem Karina do Canto, no próximo bloco aqui, depois que a mudança já feita, né? A gente vai fazer arte. E tem nosso momento de oração também, chegou o seu pedido, vamos orar por você e vamos explicar e viver juntos esse momento dos 10 dias de oração. A gente vai para o intervalo e já volta. Vamos lá, seguindo com Entre Família por aqui, estava até revendo o comecinho do programa aqui no vídeo, Darleide. Aquele mico, eu pulando de dentro da caixa, ali no comecinho do programa, para a gente mostrar, né, tudo que aconteceu hoje aqui, encaixotando algumas coisas e tal. Você, a gente, né, saindo da caixinha do pensamento aí também, dentro de algumas coisas que a gente vai pensando, não apenas em mudanças fora, né, de uma casa para outra, mas mudanças dentro da nossa própria casa, dentro daquilo que a gente precisa mudar na nossa vida, na nossa família. Então a gente trazendo vários contextos aí também e a gente pode tirar várias aplicações para a nossa vida também sobre essa questão de mudanças, né, pastor Aleixo? Você sabe quando você falava aqui, eu estava imaginando sobre um arrependimento genuíno, que não foi o seu, né? Porque quando a gente se arrepende, a gente sente tristeza pelo que fez. E você não está nem um pouco arrependido. Mas, presta atenção. Um dia alguém disse uma frase genial, que diz assim, a verdadeira viagem de descoberta não é aquela onde você vê novas paisagens, mas é onde você tem novos olhos. E uma mudança profunda, de verdade, aquela significativa, não é só quando você muda de casa, é quando você muda a sua casa. E quando você se muda dentro de casa. É quando a gente fala disso, nós estamos falando daquilo que é possível para você ter uma vida satisfeita, plena e feliz com os seus. A revista Lar do Oscilar, ela não é um milagre, mas ela é para você o despertar da inspiração, dos pontos onde você deve mudar e clamar por poder e agir conforme Deus disse para você agir. É uma chance de ouro, é uma oportunidade que muitos gostariam de ter tido, e essa que você tem agora. Então, vamos trocar uma ideia? Fala com a gente, 12 21 27 31 21 é o telefone da Escola Bíblica Novo Tempo, onde você fala com a gente para a gente saber onde você mora e te mandar um material perfeito, muito importante para você andar, viver, construir, ter uma vida plena não só para você, para sua família, para os seus filhos, ou se você está pensando em construir um lar também. Quer que eu fale de novo? Está aí aparecendo na sua tela, 12 21 27 31 21. Muito bem, nós estamos por aqui esperando você. Como agora nós já estamos prontos para começarmos aquele cantinho da arte com Kari do Canto, que já está por aqui para fazer um organizador bem bonito, olha só. Já que estamos falando de mudanças, um organizador para pendurar aí no seu guarda-roupa, em outro lugar, onde você possa guardar objetos. Não é legal? Vamos costurar juntos? Então pode rodar a vinheta. Kari. Obrigada. Agora é com você o show. O show? Uau, a costura, então. Show de costura. Bom, eu gosto muito de organizar, então achei a pauta de hoje fantástica, assim, né? Porque a gente vai juntando muita coisa, às vezes vê que tá tudo bagunçado e por aí desordena, né? Nossas Hoje eu tô um ideias. pouquinho deprimidinha, porque a minha casa não tá arrumada. Porque o quarto e as roupas que foram lavadas não estão no lugar que eu quero. Então, assim, de fato, casa organizada muda o humor. Muda, diz que reflete. Né? E às vezes acontece, ou trabalha ou arruma. Exatamente, sem ter prioridades na vida, né? Mas tudo vai dar certo, vai ficar bom. Eu inventei de estudar esse ano outra vez, e aí o tempo tá menor ainda, mas... Depois você me conta, tá quero bom. saber tudo. Bom, aqui, para você fazer esse organizador, às vezes a gente tem um armário pequeno, ou de repente tem muita baguncinha, um banheirinho que é compartilhado. Então, é uma forma de você organizar usando o que você tem.
tá? Não vamos gastar muito. Cabide, acredito que todo mundo tem um cabidinho lá em casa, né? Então, aí eu fiz esse... É como um bolsinho, assim, um organizador. Você pode guardar ali seus pentes, creme, óculos, cintos. Se usar os lenços, o cachecol nos lugares que faz mais frio, também é uma boa. Inclusive, colocar meia, né? Às vezes, o marido é meio bagunceiro, pode ser. Verdade. Então, pode fazer um bolsinho ali para ele colocar as meias. A facilidade. Para escovar os sapatos também, que a gente não tem onde guardar. Aí fica a dica, tá? O que você vai fazer? Vai cortar 2 retângulos de 35 centímetros aproximadamente. Eu acho que foi 35 por 37, tá? E aí você vai cortar um outro pedaço do mesmo tecido, ou pode ser combinado, o que você tiver ali em casa, para fazer o bolso. Tá? Para que esse bolso ganhe uma certa estrutura, o que eu vou fazer é unir 2 retalhos. Ou se você tiver aquele algodão cru também, é uma boa. Tem muita gente que trabalha com esse tecido, é um tecido barato e que ele é bem firme. Então, vale muito a pena fazer esse trabalhinho também, tá? Ou qualquer retalhinho que você tenha ali em casa, tá ótimo. Aqui eu marco com minha régua porque eu quero que fique bem retinho. Tá bem bonitinho ali. Eu vou passar ali na máquina de costura. Esse vai ser o nosso bolso, tá? E é muito fácil fazer esse trabalhinho. Peraí, o que tu tá fazendo? Aí ela tá costurando para trás, meu Deus. E agora? Isso não tava combinado. Agora foi. E olha que sempre testo, né? Mas ela gosta de esnobar. Fazer surpresinhas ao vivo. Menina, quando a gente... Por isso que eu sempre falo, se você quer começar na costura, mas está meio nervosa, vou fazer esse negócio e tem que fazer agora, aí não inventa, porque não dá certo. Quando a gente está com pressa, não dá certo. Bom, aí a gente abre essa costura, tá bom? E você vai marcar ali, pode dividir em 3 partes iguais, pode fazer um menorzinho, o outro um pouquinho maior, enfim. Isso depende um pouco do gosto de cada um e da necessidade também, né? Então, vamos supor que eu faço 10 e o que sobrar no meio, aí fica um pouquinho maior. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir essas 2 partes do tecidinho, tá? E vai colocar assim, tá bom? Ok. Então, aí você prende dessa forma, porque eu vou passar costura aqui. E vou passar costura aqui também, tá bom? Uma vez feito isso, eu já vou te mostrar esse outro que está um pouquinho mais adiantadinho, pra gente não perder tempo, tá? Que é igual o tecidinho um pouquinho mais escuro. Aqui eu já costurei, tá? Como a gente indicou no passo anterior. Aquela 2 costuras que estava desenhado aqui. Você que esse vai ser o bolso, então eu consigo colocar aqui o que eu quiser. Como que eu vou fechar essa lateral? Junto com todo esse trabalhinho, tá bom? Se você está começando ou você de repente gosta de que fique bem certinho, então eu vou falar para você marcar essa lateral, inclusive de 1 centímetro, tá? Para fechar ele bem bonitinho e para que fique bem bonitinho também, porque como ele é um retângulo, se eu ficar costurando meio torto, depois, na hora que a gente virar, vai perceber, tá? Então, não cair demais. É bom fazer com calma, curtir o que você está fazendo. Inclusive, pode fazer para as crianças organizar o guarda-roupa também, que às vezes são um pouquinho mais bagunceirinhos e acabam perdendo, né, muitas pecinhas de roupa. E aqui eu vou colocar alfinetes. Lembra que a gente vai deixar um espaço, vamos deixar aqui, ó. Esse espacinho aqui, a gente vai deixar sem costurar. Que é o momento de virar. Isso mesmo, a Darlene está craque já, né? Você vê que são trabalhos simples que a gente consegue fazer, mesmo não tendo muita experiência, de repente não ligava muito para costura, mas agora você liga. Verdade. Vamos lá então. Sempre que começo,
Vou dar um retrocesso, tá? Chego aqui e continuo aqui na lateral, tá? Estica bem teu tecido. Eu gosto, quando tem que fazer um retângulo, de fazer primeiro as laterais e depois unir a parte de baixo, porque às vezes posso ir sem querer mexendo esse tecido e ele vai entortando, tá? Não sei por quê. Cheguei aqui, já vou fazer esse último cantinho da frente, de cima, né? Que depois a gente vai fechar também. E agora só a parte de baixo. Tá. E aí já vamos finalizando. Bom, aqui a parte da costura foi feita, né? A gente tira os alfinetes, vamos desvirar. E aqui, olha, eu corto para que não fique tecidinho ali acumulado. Sempre nas 4 pontinhas. E por aqui a gente vai achar onde que tem. Essa parte, como não tem as costuras, é a parte de trás, né? Onde tem um bolso. Onde não tem, aliás, o bolso. Uhum. E aqui eu vou assim, ó. Dessa forma, sempre é bom você passar um ferro, deixar mais bonitinho, inclusive para fazer o acabamento, que a gente depois tem que fazer aqui, para deixar mais bonitinho, né? Aqui eu chego com cuidado com a tesourinha também, para deixar bem a pontinha. E como a gente corta esse ângulo sempre antes de desvirar, ele fica mais bonitinho. Aqui, o que eu faço? Vou passar um acabamento, tá? Rapidinho para você ver como a gente finaliza, então, esse trabalho. E aí eu já faço um acabamento e ao mesmo tempo eu fecho essa parte que estava aberta. Então eu vou te mostrar aqui, ó. A gente tem um cabide qualquer, de plástico, do que você tiver ali em casa. Pode ser de madeirinha, ou, enfim, tá? E aí você vai primeiro ver quanto que eu vou dobrar. Vamos supor que são uns 3 centímetros, 4 centímetros mais ou menos. E aí, eu posso marcar com minha caneta. Aqui, dividir, né? Onde eu vou colocar esses botãozinhos de pressão. Que eu acho, não sei se é a marca, muita gente chama de Rita. Rita? É. E aqui, ó, eu coloco, fiz um furinho, tá? Coloco o primeiro, que ele tem um que é maiorzinho e outro que é menor. E essa ferramentinha aqui. Ai, Karina, eu não tenho isso, eu não quero comprar, não tô a fim de gastar, não tô podendo. Não tem problema, você pode colocar um velcro ou um botãozinho, né? O velcro, eu acho que é uma coisa que assim, você compra barato numa loja de armarinhos, né? Não vai gastar muito, coloca um quadradinho só. E pronto, escondidinho ali, pode ser branco. No último caso, pode até costurar fixo, né? Porque pode. Se você não pensar que vai lavar, que vai trocar, também pode. Né? Eu acho legal essa ideia de tirar, até porque você pode, por exemplo, você que viaja muito, Darleide, leva um negócio. É verdade. Aqui, sei lá, você tem seus pentes, vamos supor, não sei, coisas do uso diário. Sim. E aí você chega no hotel ou no lugar que você está ficando ali, é só colocar e você da tem mala, tudo. Pendurar. Boa ideia. Eu acho uma boa, porque geralmente em hotel tem
cabide, né? E aí você já deixa tudo pronto depois, só não pode esquecer de tirar e guardar, né? Porque essa de volta. Essa é uma possibilidade. E aqui, o que a gente vai fazer, né? É colocar essas outras ritinhas aqui. Que eu trouxe algumas. E esse negocinho aqui, para quem costura bastante, né? E faz, sei lá, estojinhos, é muito legal. Porque não é um material caro. Ela foi para dentro, né? Foi. Aí eu só vou colocar uma para vocês acompanharem ali de casa. E se não, a possibilidade do velcro eu acho muito interessante. Então você coloca dessa forma, prende, tá? Cada uma dessas. E aqui você depois passa, deixa bem bonitinho e ó, só para você ver ali de casa, né? Vamos supor que até no ateliê você pode usar isso. Eu gosto de costurar, não tenho um cantinho, mas pelo menos o cantinho que eu tenho, vou organizar. E assim, dessa forma, você coloca a tesoura, suas ferramentas, ou também seus produtos, né, de higiene, enfim, de skincare, que a gente gosta tanto, né? É verdade. E essa é a dica. Bom. Obrigada, Karen. De nada, muito um prazer. Bom. Organização, beleza e coisas para você usar na sua casa, sempre com aquele toque de carinho. É com Karen do Canto. Segue lá no Instagram para você saber mais do que ela faz. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós temos um momento de oração. Até já. Já estamos de volta com o seu Entre Família para fazer um agradecimento muito especial, de coração mesmo. Obrigado você que é Anjo da Esperança, você que tem feito a sua doação, ajudando com que a Novo Tempo tenha tido ao longo desses anos mudanças na sua grade de programação, tendo mais programas ao vivo na TV, tendo cenários cada vez mais bem ornamentados, bonitos também, para trazer algo mais atraente aos olhos, não apenas aos olhos, mas ao coração de quem está do outro lado também. Obrigado, porque graças a você, Anjo da Esperança, ao longo desses anos, a Rádio Novo Tempo também tem crescido, o nosso departamento de web tem expandido, levado essa mensagem para todos os cantos do mundo, praticamente todo lugar do mundo. Falta um paísinho ou outro ali, que quando a gente olha no mapa que tem lá no departamento de web, falta um cantinho ou outro que ainda não chegou essa mensagem através da internet. Mas é graças a você também que a gente envia materiais gratuitamente para todo o Brasil e pessoas do mundo todo podem baixar via internet. Então, mais uma vez eu digo, muito obrigado, Anjo da Esperança, por fazer tudo isso acontecer. Se você quer fazer uma doação especial para esse projeto que mantém a Rede Novo Tempo de Comunicação, você pode fazer a doação através da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Está aparecendo aqui na sua tela, viu? anjos@novotempo.com. Faça sua doação de qualquer valor, tá? A gente sempre deixa isso bem claro, é o valor que você puder, é quanto você combinar ali com a sua família, mas especialmente entre você e Deus, aquilo que você combinar é o que você vai doar para o projeto Anjos da Esperança. Não se preocupa, é pouquinho, é R$15, R$20, R$10, ou se é um montante maior aí também, é o que você puder. O restante, Deus vai operando através dos milagres e da sua oração também, intercedendo por essa rede de comunicação, tá? anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. Faça você também parte desse movimento, desse ministério que tem abençoado a vida de tantas pessoas, não apenas no Brasil, mas ao redor de todo o mundo. Obrigado, de coração. E algo importante, né? Qualquer quantidade, ela é bênção. Qualquer quantidade é bênção. O importante é que você seja um anjo. Você seja alguém participando, assim, não fique de fora de um projeto grande. Nós estamos, como falamos no começo do programa, em um período de um plano muito especial e muito importante. Um estímulo para que a gente não somente ore, como a gente ore juntos. Pensa comigo, existem cristãos que não têm Bíblia. Há muitos e muitos que enfrentam hoje ainda no mundo o fato de ter a Bíblia, e ter a Bíblia é um crime.
em muitos lugares do planeta hoje. Então, uma boa parte de nós que tem mais que uma Bíblia em casa, se tivesse em algum outro lugar do mundo, já teria sido condenado à morte. Há cristãos que não têm igreja, e há cristãos que não têm outros cristãos perto, por exemplo. Tem gente que está ali sozinho e perguntando se tem alguém em raio de quilômetros perto deles. Há cristãos que não podem pregar com a liberdade e a facilidade que nós pregamos, mas não existe cristão que não ora, porque de todas as coisas que um cristão no seu relacionamento com Deus pode fazer, todas, a mais radicalmente livre é a oração. O mundo, o mal, Satanás, todos os poderes que se já levantaram contra o Evangelho já conseguiram fechar igrejas, fechar editoras, fechar emissoras, fechar tudo, calar pessoas, inclusive, condenar cristãos à masmorra, mas é impossível que alguém atinja o seu pensamento a ponto de impedir de orar. Orar ou não orar é uma escolha sua. Sempre. Não é uma escolha de ninguém. Uma espada diante de você não é capaz de fazer você parar de orar. Por isso é a atividade mais importante. E nesses 10 dias, em todo o Brasil, em todo o continente, a gente para orar e especificamente a gente está orando para que conheçamos mais e nos entreguemos mais profundamente a essa pessoa da divindade presente conosco, que é o Espírito Santo. Isso é muito importante. Eu quero te convidar para fazer 2 coisas. Uma delas você vai conseguir fazer. Uma é, em uma igreja adventista perto de você, está acontecendo esse projeto de 10 dias. E muitas delas estão abertas nesses 10 dias, em horários específicos, para receber as pessoas, orar com elas, orar por elas e juntos orarmos. Você está vendo aqui um site que é o encontreumaigreja.org e lá você vai achar uma igreja perto de você. Isso é muito importante para você ir lá e receber essa oração, participar da oração, se unir também. Mas você pode também participar desses dias em casa. Sim, organize esses dias na sua casa e ore por um motivo específico. Se você quiser, há um material distribuído gratuitamente que pode ser conseguido via internet, que são os 10 dias de oração, e cada dia a gente ora por um aspecto específico do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você pode acompanhar esses assuntos aqui no Novo Tempo. A programação está correndo junto com isso nesses 10 dias de clamor. Há vídeos, há momentos aqui na programação em que nós oramos por você, por uma razão especial do Espírito Santo na sua vida, em todos os programas e em momentos específicos como esse aqui. Isso vai acontecer, então participe com a gente, junto com a sua família, se estimule a orar, se interage e neste momento você pode também se unir com a gente em oração. Da oração na nossa vida sempre, né? Pastor Aleixo, Darleide, a gente vê os apóstolos, a gente vê os discípulos ali buscando, clamando a Deus. Até a gente traz esse contexto aqui dos 10 dias de oração, mas a gente lembra desse momento lá em que os discípulos, após Jesus subir ao céu, eles orando, clamando pelo Espírito Santo na vida deles, e após ali 10 dias o Espírito Santo veio sobre eles, né? Então não era justamente 10 dias em si, mas o período, né? Enquanto o Espírito Santo não vier, continue orando, continue clamando, e eis a importância de nós como família, nós como igreja, nós como indivíduos, né? Estimular todos dentro da nossa casa a orar também, todos na nossa comunidade, e a gente ter uma vida de oração, clamando pelo Espírito Santo, especialmente nesse momento que a gente vive, e até esse pedido pelo Espírito Santo em nossa vida, pastor, recebendo ele em nós. Acho que se destacam 3 coisas aí, Abinal, e 3 coisas que a gente precisa notar. A primeira é de que nós somos caóticos e carentes. Todo ser humano, ele é profundamente caótico e profundamente carente. Você deve estar pensando assim, mas eu não sou caótico. Se você juntar 2 sonhos seus, um briga com o outro. Nem os nossos desejos se conversam. E aí você vai escolher todos os dias em quem você vai confiar para tudo que você precisa. Então, o ato de orar, mesmo quando a gente manifesta diante de Deus uma necessidade, nós estamos demolindo um ídolo. Então, o movimento mais anti-idolatria que a gente pode fazer é o da oração. Porque agora você não está confiando as suas necessidades em outra fonte, mas está confiando suas necessidades em Deus. Quando eu digo para Deus, Deus, eu preciso de comida, pode até parecer, puxa, eu cheguei para Deus só por causa de comida. Mas se você não falar isso para Deus, você vai colocar esse desejo em outro lugar.
Deus, eu preciso de cura. Deus, eu preciso que a minha família seja organizada. Se eu não colocar o desejo na mão de Deus, eu vou confiar a organização da minha família para uma outra fonte. E aí eu me torno um idólatra. Então a oração, ela é o quebrar de um ídolo na vida de uma pessoa. A segunda é que existe um conflito entre o bem e o mal e é cósmico. E todas as pessoas se posicionam nesse conflito. Então, quando Deus fala assim, eu não vou buscar o Espírito Santo no seu lugar, porque você precisa manifestar a sua escolha e dizer de que lado você está. Então, a grande pergunta é por que oramos? Nós oramos para nos posicionar, dizendo de que lado nós estamos no conflito entre o bem e o mal. Então, Deus diz para mim pela cruz, pelo Evangelho, que Ele me ama, mas Ele não vai dizer para os anjos que eu amo. Sou eu que digo. Então, quando eu oro e peço pelo Espírito Santo, eu estou deixando bem claro que eu fiz uma escolha consciente por Deus. E é por isso que ele fala, isso aí você que pede, porque você tem que se posicionar. E a terceira e grande coisa é que, ao contrário de todos os deuses que já se inventaram no planeta, o nosso Deus é relacional. Ele quer um relacionamento, ele é íntimo. Por que Deus quer que eu fale com ele, mesmo sabendo tudo que eu vou falar? Porque é um relacionamento. Quando nossos filhos são pequenos, eles chegam às vezes, ele caiu lá fora, se machucou, você sabe que ele está machucado. Você sabe que ele está com fome. Às vezes você sabe o que ele não sabe, mas o que você quer? Naquele momento você escuta como se você não soubesse nada. E você está interessado nele, não porque você está interessado na informação que ele vai te dar. Você está interessado em conversar com ele. Então Deus sabe tudo. Mas Ele está interessado em mim, em cada partícula do que eu vou falar, cada letra. Deus é um Deus de relacionamento. E não existe relacionamento sem conversa. Não existe. E o movimento da oração, ele vai proporcionar a nós uma familiaridade maior com Deus. E quando nós estamos familiarizados com Deus e recebemos dele o Espírito Santo, aquilo que para nós hoje é prioridade, talvez já não seja mais. Depois que o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, abrir o nosso olhar, a nossa visão, para enxergar as coisas como Jesus enxergaria, como Deus enxergaria, não enxerga, porque o Espírito Santo vai nos conduzir nesse lugar. Quando a gente sai desse lugar de idólatra para reconhecer a Deus soberanamente, está contido aí a minha submissão. Se eu me reporto ao que Jesus ensinou e está registrado em Lucas, no capítulo 15, quando perguntam a Jesus sobre oração, capítulo 15, sobre oração, consulta aí. 15 são as 3 parábolas. Não é 15. Quando Jesus pergunta, aliás, ensina sobre oração, ele vai dizendo sobre bater a porta, pedir, insistir. Mas ao final ele diz que a promessa é o Espírito Santo. Então é muito legítimo que nós apresentemos a Deus as nossas necessidades por saúde, por família, por casa, por trabalho, por, enfim, nossas necessidades humanas. Mas, por fim, o que está garantido, sobretudo, é que o Espírito Santo nos será dado. Então, nessa familiarização com Deus, o que vai nos sendo dado dele vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa jornada e a nossa perspectiva de vida. Então, busquemos o Espírito Santo. Você que falou com a gente, e muito obrigado, Darleide, porque o que você falou é essencial no que diz respeito à oração. É uma intimidade que não muda Deus. Exato. Mas me muda ao estar na atmosfera dele. Você quer ir para o céu, eu sei. Mas lembre-se, o céu não é um exercício de imaginação. O céu é uma ampliação de pequenos pontos de relacionamento que temos com Deus aqui. Então pensa aquela atmosfera que se criou na hora da oração, ampliada ao nível do infinito. Isso é céu. Aquele ponto de relacionamento que a gente tem na igreja, em família, ampliada ao nível de infinito. Então, ou seja, o céu não é um rompimento total, porque Deus mora conosco. Ele não é assim, algo totalmente inimaginável. A dimensão é inimaginável, mas aquela experiência já começa aqui com a gente. Isso é muito importante, ou seja, se eu não gosto de orar, eu não vou gostar disso no céu, porque aquilo vezes o infinito. Ele me leva para uma condição celeste. Quando a gente começou o programa, falamos de você
mandar seu pedido aqui, se conectar conosco em oração, e eu quero a alegria de orar com você agora. E no nome de todo mundo, chegou aqui da Aparecida um pedido, Aparecida Raspante, de Raul Soares, Minas Gerais. Ela diz assim: boa tarde. Boa tarde, Aparecida. Amo esse programa. A gente ama você também, viu? Assisto todos os dias, peço orações para a nossa filha Despina, meu genro Nicolas, meu netinho Atos e meu esposo Paulo. Aí, ó, Despina, o Nicolas, o Atos e o Paulo. E você que está em casa pediu por quem? Você quer orar conosco? Então, depois da vinheta, a gente tem o nosso momento de oração. Oremos, então. Querido Deus, que alegria falar contigo, e a nossa voz se dirige ao teu trono, em nome de Jesus. E ficamos muito felizes e gratos, Pai, porque mesmo que a gente não saiba orar como convém, aqui teu Santo Espírito se move ao redor e dentro de nós, tirando de nós palavras que não conseguiríamos falar e que chegam perfeitas aí. E o Senhor nos ouve pela voz de Jesus, que é o nosso intercessor. Colocamos a nossa vida, nossos planos, aquilo que não conseguimos lidar do nosso passado e aquilo que ansiamos para o nosso futuro. E queremos que tudo isso esteja nas tuas mãos. Ouvimos aqui um pedido, Senhor, de uma filha tua, Aparecida, mas muitos filhos teus se conectam agora, pedindo por si e pelos amados ao redor. Mas pedimos também, Senhor, por um mundo novo que o Senhor transformará, e essa parte que ocupamos nessa transformação, que é a proclamação do Evangelho. Dá-nos teu abraço, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há uma palavra na Bíblia que não está traduzida como ela está escrita, porque obviamente é uma tradução. E ela é usada duas vezes. Uma, quando Deus disse assim, falando para os discípulos no Evangelho de João: eu vos enviarei um outro Consolador. E aquilo que está descrito como Consolador é a palavra grega Paráclitos, que é a tradução mais precisa que eu acho para a gente, para aquilo que falamos, é advogado. Em outro momento, essa palavra Paráclitos vai aparecer lá em João também, no finalzinho, quando ele diz assim: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se a gente for pensar, o que um advogado faz? Ele fala palavras que você não sabe, age de uma maneira jurídica que você não conhece e ele te representa. O que acontece com você quando você está num advogado? Você some no meio do seu advogado, é isso mesmo. Não importa o quanto você é bom, o quanto você entende, ou quanto você articula, o que importa é as habilidades dele. Deus é assim conosco. Não importa o quanto somos bons ou não, ou falamos bem ou não, mas ele nos representa, nos salva. E é ele o nosso advogado. Amém. Obrigada, Deus. Até amanhã, gente. Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Vem aí o Vida e Saúde. Beijo.